Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 7 de janeiro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 27º, 27, vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Trago mais uma passagem bíblica indicada por um internauta, certinho? Em meu vídeo Passagens Engraçadas da Bíblia, número 23, o internauta José Casimiro escreveu assim, abre aspas, bom dia, professor. Veja a controvérsia do Deus hebreu em Números, capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não se arrepende. Abraços, fecha aspas. Muito bem. O José Casimiro, que não é parente do escritor Casimiro de Abreu, do poeta, o José Casimiro indicou aqui a passagem que está na Bíblia cristã, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, em Números, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Está escrito assim, gente. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Vou repetir. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Certinho? Eis aí uma passagem de Números. Muito bem. Qualquer historiador sério da Bíblia, qualquer teólogo sério da Bíblia, sabe muito bem que ela está repleta de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, mitos, alegorias, metáforas, hipérboles, contradições, discrepâncias, erros de variadas espécies, etc. Então, qualquer estudioso sério da Bíblia sabe disso. Certinho? Infelizmente, quem não é sério, aí prega que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, que não contém erros, contradições, discrepâncias, lendas, mitos, etc. Essas pessoas aí são pessoas que não têm em sua personalidade a decência, que não têm em sua personalidade a integridade, a dignidade, entendeu? É coisa bem diferente. Basta ler a Bíblia para você ver que ela está repleta de lendas, mitos, erros, alegorias, contradições, etc. Então, esses líderes religiosos que aparecem por aí, enganando os fiéis nas igrejas, dizendo que o Deus das narrativas da Bíblia, das narrativas bíblicas que estão aqui, que o Deus não mente, que o Deus não se arrepende. E esses líderes religiosos, espertalhões, para enganar os fiéis, eles buscam na Bíblia uma passagem nesse sentido. Então aqui está um exemplo. Eles pregam aos fiéis dizendo que o Deus hebreu, o Deus das narrativas bíblicas, não mente e também não se arrepende jamais, porque é onisciente. Só que a Bíblia coloca tudo isso abaixo. O líder religioso, ele se refere a essa passagem aqui, por exemplo, de Números, em que está dito que o Deus hebreu não mente, não se arrepende. Só que essa passagem bíblica aqui não é a única passagem bíblica nesse sentido que está na Bíblia, entendeu? Há na Bíblia inúmeros livros, inúmeros capítulos, inúmeros versículos, e não apenas esse aqui, certinho? Então vou aqui trazer um versículo bíblico
que entra em choque, em contradição com esse que está aqui em Números. E o versículo que eu vou mostrar aqui, como eu poderia mostrar em Números, no decorrer aí dos vídeos, vou mostrar em Números. Esse versículo também bíblico, que está aqui na Bíblia, é contrário ao que está aqui em Números. Lá diz que o Deus hebreu mente e o Deus hebreu também se arrepende, eliminando assim a onisciência do Deus hebreu. Então, o que está em Números, aqui, em que quem escreveu Números, que não foi Moisés, a pessoa que escreveu Números, colocou essa bobagem aqui, que o Deus hebreu não mente, que o Deus hebreu não se arrepende. Então, eu vou mostrar agora, em outro livro, e livro bíblico, o contrário do que está aqui em Números, certinho? E aqui diz que o Deus hebreu mente e que o Deus hebreu se arrepende, certinho? Então vamos aqui em relação ao arrependimento. Muito bem. Antes, quero aqui dizer mais uma coisa. Por que existem contradições na Bíblia, hein? Por que existem contradições na Bíblia? Porque um versículo bíblico entra em contradição com outro versículo bíblico. Por que isso? É muito simples, gente. É muito simples. A Bíblia não foi escrita, os livros que estão na Bíblia não foram escritos por apenas uma pessoa. Não. No mínimo, aqui na Bíblia, no mínimo, 40 pessoas aqui, no mínimo, 40 pessoas escreveram o que está aqui. E cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Você entendeu? Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Fulano de tal pensa assim, já outro pensa o contrário, daí a contradição. Então é por isso que existem contradições na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Só que os líderes cristãos espertos, aqueles espertalhões, para enganar os fiéis, dizendo que Deus não mente, que Deus não se arrepende, eles buscam apenas, esses líderes cristãos, aquelas passagens bíblicas que dizem que Deus não mente, não se arrepende. Só que eles não mostram aos fiéis as passagens bíblicas que dizem que Deus mente e que Deus se arrepende. Como o meu canal aqui é o canal da verdade, então aqui vou mostrar a passagem bíblica, uma apenas para esse vídeo, no sentido de que o Deus hebreu se arrepende do que diz, certinho? Então essa passagem, já mostrei até em vídeo anterior. Vamos aqui a Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Versículos 6 e 7, certinho? O que está aqui em Gênesis entra em contradição com o que está em Números. Porque quem escreveu o livro de Gênesis não foi a mesma pessoa que escreveu o livro de Números. Não foi Moisés. Isso é tradição. Então, a pessoa que escreveu o livro de Números, ela diz aqui que o Deus hebreu se arrepende. E a pessoa que escreveu o livro de Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis diz que Deus se arrepende. E quem escreveu o livro de Números diz que Deus não se arrepende. Entendeu, gente? Então vamos aqui a Gênesis, mostrando que o Deus hebreu se arrepende, certinho? Muito bem. Então aqui em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, está escrito assim. Veja a contradição com o que está escrito em Números. Então se arrependeu, olha aí, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. O versículo 7. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Entendeu, gente? Então, o que está em Gênesis aqui, que mostrei, entra em contradição com o que está escrito em Números, certinho? Em Gênesis aqui, o Deus se arrepende do que fez. Em Números,
está escrito que Deus não se arrepende. Isso aí é contradição, entendeu? E em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu, nas narrativas bíblicas, se arrepende de Gênesis ao Apocalipse, certinho? Então vamos explicar isso aqui melhor ainda. Veja bem, o que está aqui em Gênesis, na lenda sobre o dilúvio, certo? O dilúvio bíblico, que é uma lenda bíblica. Antes de o Deus hebreu, aqui, antes de o Deus hebreu destruir a terra com água, os homens, os seres viventes com água e tal, antes disso, gente, o Deus hebreu aqui, no versículo 7, diz assim, vou repetir, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então aqui, em Gênesis capítulo 6, versículo 7, o Deus hebreu está dizendo que fará desaparecer da terra o homem e o animal, ou seja, todos os seres viventes. Então isso aqui, no versículo 7, é a decisão aí tomada pelo Deus hebreu. Só que no versículo seguinte, o versículo número 8, o Deus hebreu se arrepende de ter pensado em destruir o homem e os animais da face da terra. Deus volta atrás. Deus se arrepende de ter tido aí a ideia de fazer desaparecer o homem da face da terra. Então o versículo 8 é: porém Noé achou graça diante do Senhor. Entendeu aí? Ora, o que é que está escrito aí de forma clara e bem simples? Que o Deus hebreu resolve destruir, fazer desaparecer da face da terra o homem e os animais irracionais, certinho? Pronto, essa aí foi a decisão do Deus hebreu. Ele vai agora mesmo exterminar o homem e o animal da face da terra. Aí eu pergunto, e o Deus hebreu, na narrativa bíblica, fez o que ele realmente aqui decidiu? Hoje não há homem algum na face da terra? Será que hoje não há animal irracional algum na face da terra? Claro que há, não é mesmo? Claro que há. Então, veja, o Deus hebreu decide exterminar o homem e o animal da face da terra. Ele exterminou? Não. Não. Ele olhou assim para o lado e viu Noé. Aí disse, ih, rapaz, eu não vou mais destruir o homem, não. Eu não vou mais destruir o homem, não, nem os animais, porque acabei de ver Noé. O Noé é um cara legal, um cara gente boa. E não só Noé. Deus olhou assim também e viu a esposa de Noé. Ele disse, não vou mais destruir o homem, não. Eu disse que ia destruir o homem, mas agora que eu vejo Noé é gente boa. A esposa de Noé é gente boa. E não só. Deus também viu os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí Deus disse, não, esses 3 rapazes aí são maravilhosos. Não vou mais destruir o homem, não. Eu disse que ia destruir o homem, mas eu pensei bem agora, estou voltando atrás. Não vou mais matar o homem, não. E não só os filhos de Noé. Deus também olhou e viu as esposas dos filhos de Noé. Aí disse, não, eu não vou mais destruir o mundo. Eu pensei em bobagem. Eu disse que ia destruir, mas eu volto atrás, não vou mais. Porque o Noé é gente boa. A esposa dele é uma pessoa maravilhosa, doce, mulher bonita e tal. Os filhos maravilhosos, as esposas dos filhos. Então, o Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos de Noé, todos entraram na arquinha. Antes do dilúvio, todos escaparam. Então você vê facilmente, gente, que em Gênesis o Deus se arrepende de ter pensado em destruir o homem e os animais irracionais. Ele olhou para o outro lado e viu que havia ali Noé e sua família. E salvou essa família aí. Salvou o homem e também os animaizinhos, né, irracionais. Entendeu como é fácil? E isso é em toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu mente, o Deus hebreu se arrepende. Os líderes religiosos, para enganar os fiéis,
buscam apenas aquelas passagens bíblicas que afirmam que o Deus hebreu não mente e não se arrepende. Eles não mostram as outras passagens. Certinho, gente? Então isso aí é a realidade bíblica. Muito obrigado aí ao José Casimiro pela indicação aí dessa passagem bíblica. Valeu!